Já imaginou ser expulsa de casa no meio do inverno, sem ninguém no mundo, até um estranho parar o carro e mudar tudo? Ela achou que era apenas um gesto de bondade, mas o que começou com um cobertor quente virou uma reviravolta que ninguém esperava. Só que por trás desse ato de generosidade havia um passado que podia colocar tudo a perder. Quer saber o que realmente aconteceu? Se você ama romances, se inscreva, curta e deixe nos comentários de onde está assistindo. A neve caía pesada sobre a cidade adormecida quando os faróis do Mercedes preto cortaram a escuridão da madrugada. Leonardo Monteiro dirigia lentamente pela praça central, voltando de mais uma reunião de emergência na empresa, quando algo chamou sua atenção. Sob a luz fraca de um poste solitário, uma figura pequena se encolhia sobre um banco, coberta apenas por jornais encharcados. Ele diminuiu a velocidade, incrédulo. Ninguém deveria estar na rua numa noite dessas, com a temperatura abaixo de zero. Quando parou o carro e abaixou a janela, pode ver melhor. Era uma jovem, talvez 20 anos, com cabelos castanhos grudados no rosto pela umidade. Seus lábios estavam roxos de frio e ela tremia incontrolavelmente, abraçando uma mochila velha contra o peito, como se fosse seu único tesouro no mundo. "Moça, você está bem?" perguntou hesitante, sabendo que a pergunta era absurda. Era óbvio que ela não estava bem. Clara Mendes levantou o rosto assustada, como um animal ferido pronto para fugir. Seus olhos verdes brilhavam com lágrimas não derramadas, e havia neles uma mistura de medo e desespero que tocou algo profundo no coração de Leonardo. Eu estou bem, só estou descansando", respondeu com voz rouca pelo frio, uma mentira tão transparente que doía ouvi-la. Leonardo observou a cena por mais alguns segundos. A neve se acumulando sobre ela, as roupas completamente encharcadas, os tremores que ela não conseguia controlar. "Ninguém descansa numa nevasca dessas. Entre no carro." "Não, eu não conheço você. Pode ser perigoso." Ela recuou instintivamente. "Mais perigoso que morrer congelada?" Ele perguntou com um sorriso triste, e Clara percebeu que havia algo em seus olhos, uma sinceridade que ela reconheceu, talvez porque já havia perdido a esperança de encontrar bondade no mundo. Lentamente, ela se levantou, tropeçando pela fraqueza. Leonardo saiu do carro rapidamente e a ajudou, sentindo como ela pesava pouco demais em seus braços. "Como você se chama?" "Clara. Clara Mendes", respondeu baixinho. "Leonardo Monteiro. E você não vai passar mais uma noite na rua, Clara." Dentro do carro aquecido, Clara se encolheu no banco de couro, ainda tremendo. Leonardo ligou o aquecedor no máximo e pegou um casaco do banco traseiro. "Vista isso. Vamos para um hotel." "Eu não tenho dinheiro para hotel." Ela se alarmou. "Eu tenho." "Mas por quê? Por que está me ajudando?" Leonardo ficou em silêncio por um momento, concentrado na direção através da neve. "Por quê? Porque já estive perdido também, só que de uma forma diferente." 3 meses antes, a vida de Clara ainda tinha alguma semelhança com normalidade. Ela morava na casa simples, mas aconchegante, que havia sido seu lar desde os 10 anos, quando seu pai, João Mendes, se casara com Helena. A casa não era grande, mas sempre fora cheia de amor, enquanto seu pai estava vivo. Helena nunca havia gostado dela, isso Clara sempre soube. A madrasta a tolerava apenas por causa de João, mas mesmo assim fazia questão de deixar claro que Clara era um fardo. Chegou tarde ontem de novo, Helena reclamou numa manhã qualquer, arrumando a mesa do café com movimentos bruscos. "Fiz hora extra no supermercado. Preciso do dinheiro para a faculdade", Clara respondeu, descendo as escadas com o uniforme de trabalho. "Faculdade... Como se você fosse conseguir alguma coisa na vida", Helena disse com sarcasmo, e Clara mordeu o lábio, acostumada com as humilhações. A situação havia piorado drasticamente depois da morte de João no ano anterior. Um acidente de carro estúpido havia levado embora a única pessoa que realmente amava Clara, deixando-a completamente à mercê de uma mulher que sempre a vira como um obstáculo. E não esqueça, depois que você fizer 21 anos no mês que vem, essa casa não é mais sua responsabilidade.
Seu pai morreu e me deixou com essa carga, Helena disse naquela manhã fatídica. Essa carga tem nome, Clara, ela respondeu ferida, e essa Clara precisa aprender a se virar sozinha. Clara encontrava algum consolo visitando o túmulo do pai no cemitério da cidade. Ajoelhava-se diante da lápide simples, João Mendes, pai amoroso, e conversava com ele como se ainda pudesse ouvi-la. Pai, não sei mais o que fazer. A Helena quer me expulsar de casa. Estou trabalhando tanto, mas mal consigo pagar a faculdade. E você faz tanta falta. Ela limpava as lágrimas que escorriam pelo rosto. Prometo que vou conseguir me formar. Vou ser a enfermeira que sempre sonhei. Mesmo que seja difícil. Mesmo que eu tenha que fazer isso sozinha. Mas Clara não imaginava o quão sozinha realmente ficaria. Na noite em que completou 21 anos, chegou em casa após um dia exaustivo de trabalho, para encontrar a sala cheia de malas e caixas. Helena a esperava com uma expressão fria que Clara nunca esqueceria. Finalmente chegou. O que são essas caixas? Suas coisas. Você tem 1 hora para sair da minha casa. Clara ficou em choque, mesmo sabendo que esse dia poderia chegar. Não estava preparada para a frieza com que foi executado. Como assim? Você não pode fazer isso. É dezembro. Está nevando lá fora. Posso e estou fazendo. Você é maior de idade agora. E eu conheci alguém. O Rodrigo vai morar aqui. Como se tivesse ouvido seu nome, Rodrigo apareceu na cozinha. Um homem grosseiro de 50 anos, com um olhar predatório que fez Clara se sentir imediatamente desconfortável. A princesinha não quer sair? Posso ajudar com isso? Ele disse com um sorriso malicioso. Clara olhou para Helena incrédula. Você realmente vai escolher esse estranho em vez da filha do homem que você dizia amar? João morreu, Clara, e eu tenho o direito de ser feliz. E eu? Eu não tenho o direito de ter um lar? Você sempre foi independente demais. Pode se virar sozinha. Com as mãos tremendo, de frio ou de raiva não dava para saber, Clara pegou suas poucas posses. Na porta, se virou uma última vez. Um dia você vai se arrepender disso. Helena desviou o olhar. Saia logo. E foi assim que Clara se viu nas ruas geladas de dezembro, caminhando sem destino, com apenas uma mochila nas costas. Tentou ligar para algumas pessoas no celular, mas ninguém atendeu. Finalmente, exausta e sem esperanças, se sentou no banco da praça. O que eu fiz de errado, pai? Por que tudo deu errado? Sussurrou para si mesma, enquanto a neve começava a cobri-la como um manto gelado. Foi assim que Leonardo a encontrou. O hotel 5 estrelas parecia outro mundo para Clara. O mármore polido, os cristais reluzentes, as flores frescas na recepção, tudo era um contraste gritante com sua realidade de poucas horas atrás. Ela se sentia completamente deslocada com suas roupas molhadas, em meio a tanto luxo. Boa noite, Sr. Monteiro. A suíte presidencial? Perguntou o recepcionista com deferência. Não, um quarto separado para a senhorita, o melhor que tiverem disponível. Clara puxou a manga de Leonardo constrangida. Isso deve custar uma fortuna. Não se preocupe com isso agora. Ele respondeu baixinho. No quarto, Clara tomou o banho mais longo de sua vida, na banheira de mármore. Água quente parecia derreter não apenas o frio em seus ossos, mas também parte do desespero que carregava. Quando saiu, encontrou roupas novas sobre a cama, um conjunto elegante, mas simples, do tamanho certo. Um bilhete dizia: para que você não precise usar roupas molhadas. L. Ela se vestiu e se olhou no espelho. Por um momento, quase não se reconheceu. Parecia uma pessoa diferente, alguém que pertencia àquele mundo de luxo. Uma batida na porta a trouxe de volta à realidade. Leonardo trazia uma bandeja com comida quente, e Clara percebeu que não comia direito há dias. Eles se sentaram à mesa pequena do quarto, e ela devorou a refeição com a fome de quem havia esquecido o sabor de uma comida decente. Quer contar o que aconteceu? Leonardo perguntou gentilmente. Clara hesitou, mas algo no olhar dele a encorajou. Contou sobre a madrasta, sobre ser expulsa de casa, sobre a morte do pai e sobre seus sonhos de se formar em enfermagem. Leonardo ouviu tudo em silêncio, e Clara podia ver que ele realmente se importava. E você, o que quer fazer da vida? Ele perguntou. Quero ser enfermeira. Estou no 2º ano da faculdade, trabalho num supermercado para pagar os estudos, mas agora não sei como vou conseguir sem endereço fixo.
Leonardo ficou pensativo por um momento. E se eu te oferecesse um emprego? Clara ficou imediatamente suspeitosa. Que tipo de emprego? Nada do que você está pensando, ele disse rapidamente. Preciso de alguém para cuidar da minha avó. Ela tem Alzheimer e mora comigo. A enfermeira atual vai se mudar para outro estado. Mas eu ainda não me formei. Você tem experiência com idosos? Cuidei do meu pai quando ele ficou doente. E fiz um curso técnico em cuidados básicos. Então você está qualificada. O salário é bom, tem casa e comida incluídas. E você pode continuar estudando. Clara o encarou, incrédula. Era bom demais para ser verdade. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Leonardo olhou pela janela como se buscasse as palavras certas. Porque reconheço alguém que está lutando e acredito que todo mundo merece uma segunda chance. As lágrimas voltaram aos olhos de Clara, mas desta vez eram de gratidão. Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Clara sorriu pela primeira vez em muito tempo. Eu aceito. A mansão dos Monteiro era ainda mais impressionante à luz do dia. Um portão imponente se abria para revelar uma construção deslumbrante, cercada por jardins perfeitamente cuidados. Clara observou tudo pela janela do carro, impressionada. Meu Deus! Sussurrou. É muito diferente do que você está acostumada? Leonardo perguntou, notando sua reação. É como um filme. Eu nunca imaginei que lugares assim existissem de verdade. Maria, a governanta de 60 anos, recebeu Clara com a calorosa maternal que ela não sentia há muito tempo. Então você é a nova enfermeira da dona Beatriz? Ela vai adorar ter uma companhia jovem. Clara vai ficar no quarto ao lado do da vovó. Por favor, a ajude com tudo o que precisar. Leonardo instruiu. Maria sussurrou para Clara. Ele é um bom patrão, mas carrega muitas responsabilidades nos ombros. Cuide bem da dona Beatriz. Ela é o que ele tem de mais precioso. Dona Beatriz estava sentada na poltrona ao lado da janela, olhando para o jardim. Apesar dos 78 anos e do Alzheimer, ainda mantinha uma elegância natural que contava histórias de uma vida bem vivida. Vovó, esta é a Clara. Ela vai cuidar da senhora a partir de hoje, Leonardo disse suavemente. Você tem olhos bondosos, menina. Isso é raro hoje em dia, dona Beatriz respondeu, olhando Clara com curiosidade. Clara se ajoelhou ao lado da poltrona. É um prazer conhecê-la, dona Beatriz. Vim aqui para ajudá-la e fazer companhia. A idosa pegou a mão de Clara com surprising firmeza. Sabe, às vezes eu esqueço muitas coisas, mas nunca esqueço quando alguém tem um coração bom. Leonardo observou a cena, tocado pela conexão imediata entre as duas mulheres mais importantes de sua vida. Nas 2 semanas seguintes, Clara se dedicou completamente ao cuidado de Dona Beatriz. Ajudava com exercícios de fisioterapia, folheavam juntas álbuns de fotos antigas e Clara lia para a idosa antes de dormir. Leonardo observava de longe, cada vez mais impressionado com a dedicação e carinho genuíno da jovem. Uma noite, Clara estava na cozinha preparando chá para Dona Beatriz, quando Leonardo chegou, ainda de terno, claramente exausto. Ainda acordada? Ele perguntou. Sua avó teve uma noite difícil. Às vezes ela fica confusa e chama pelo seu avô. Leonardo se sentou à mesa, o peso das responsabilidades visível em seus ombros. Ele morreu há 5 anos. Às vezes ela esquece. Clara serviu chá para ele também. Deve ser muito difícil para vocês. Ela me criou depois que meus pais morreram num acidente, quando eu tinha 15 anos. É a única família que me resta. Por isso você trabalha tanto? Para cuidar dela? Em parte, mas também porque é mais fácil se manter ocupado do que pensar em certas coisas. Que tipo de coisa? Leonardo hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo muito pessoal. Solidão, principalmente. Esta casa é enorme, mas às vezes parece muito vazia. Clara perguntou suavemente. Você nunca se casou? Quase. Há 3 anos. Mas descobri que ela estava interessada apenas no meu dinheiro. No dia do casamento, ela fugiu com meu melhor amigo e com boa parte da minha conta bancária. Clara ficou chocada. Meu Deus, sinto muito. Desde então, prefiro manter distância. É mais seguro. Mas isso não é viver. É apenas existir, Clara disse com uma sabedoria que surpreendeu Leonardo. E você já teve alguém especial?
Clara corou ligeiramente. Entre trabalhar e estudar, nunca sobrou tempo para romance. E depois que meu pai morreu, não confiava mais que alguém pudesse ficar. Entendo essa sensação. Eles se olharam por um momento, reconhecendo algo similar nas feridas um do outro. Acho que dois corações feridos se reconhecem, Clara disse suavemente. Leonardo sorriu pela primeira vez, genuinamente, desde que se conheceram. Talvez seja por isso que você conseguiu me comover naquela noite. O momento foi interrompido por uma voz angustiada vinda do andar de cima. João, João, onde você está? Dona Beatriz gritava, confundindo o presente com o passado. Clara se levantou rapidamente. Ela está chamando pelo seu avô, vou acalmá-la. Leonardo ficou sozinho na cozinha, mexendo o chá, pensativo. Pela primeira vez em anos, aquela casa enorme não parecia tão vazia. Um mês depois, a rotina de cuidados havia se estabelecido perfeitamente. Clara se dedicava a Dona Beatriz durante o dia e continuava seus estudos à noite, enquanto Leonardo trabalhava longas horas, mas sempre encontrava tempo para conversar com Clara sobre o estado de sua avó. O que nenhum dos dois esperava era que o passado viesse bater à porta. Leonardo estava em seu escritório quando sua secretária Sandra entrou nervosa. Senhor Monteiro, tem alguém aqui querendo falar com o senhor. Uma tal de Helena Mendes. Leonardo franziu a testa, reconhecendo imediatamente o sobrenome. Mande entrar. Helena entrou no escritório elegante, claramente intimidada pelo ambiente, mas tentando manter uma postura digna. Estava bem vestida, muito melhor do que Clara jamais a havia visto, e usava joias que certamente não possuía quando expulsou a enteada de casa. Senhor Monteiro, sou Helena Mendes, madrasta da Clara. A mesma que expulsou uma menina de casa durante uma nevasca? Leonardo perguntou friamente. Helena se encolheu ligeiramente, mas manteve a postura defensiva. Eu vim aqui porque estou preocupada com ela. Soube que está morando com um homem solteiro. Clara trabalha para mim cuidando da minha avó. É um arranjo profissional. Mesmo assim, as pessoas falam. E eu vim fazer uma proposta. Leonardo se recostou na cadeira, impaciente. Que proposta? Clara é muito ingênua. Ela pode estar se iludindo pensando que um homem rico como o senhor pode se interessar por uma menina pobre como ela. Posso levá-la de volta para casa e evitar que ela sofra mais. A frieza na voz de Leonardo poderia congelar água. Depois de jogá-la na rua, eu cometi um erro. O Rodrigo e eu terminamos. Posso dar uma nova chance para ela. E o que você quer em troca? Helena hesitou, revelando suas verdadeiras intenções. Nada muito... Talvez uma ajuda financeira pequena. Para compensar os gastos que terei com ela, Leonardo se levantou, claramente indignado. Então é isso. Você não quer Clara de volta por arrependimento ou amor. Você quer extorquir dinheiro de mim. Eu não chamaria de extorsão. Como chamaria então? Chantagem? Helena mudou de tática, apelando para a culpa. Olhe, Sr. Monteiro, o senhor parece ser um homem decente, mas Clara é jovem e impressionável. Ela pode interpretar sua bondade como algo mais. E quando o senhor se cansar dela e arranjar uma mulher da sua classe social, ela vai sofrer muito mais do que se eu a levar agora. Por um momento terrível, as palavras de Helena ecoaram medos que Leonardo já havia sentido. Será que Clara realmente estava se iludindo? Será que ele estava sendo injusto com ela, dando esperanças que não podia cumprir? Pense bem, Helena continuou, percebendo sua hesitação. Homens como o senhor não se casam com meninas como ela. É melhor encerrar isso agora, antes que alguém se machuque. Leonardo ficou em silêncio por muito tempo. Finalmente, olhou para Helena, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você tem razão sobre uma coisa, ele disse lentamente. Clara merece alguém melhor. Helena sorriu, pensando que havia vencido. Ela merece alguém que a valorize, que nunca a abandone, que nunca a trate como um fardo. Leonardo continuou. Alguém completamente diferente de você. Mas o senhor... Eu vou fazer uma contraproposta. Leonardo a interrompeu. Você sai da minha empresa, sai da vida da Clara e nunca mais tenta chantageá-la ou me chantagear. Em troca, eu não processo você por abandono de incapaz e não investigo de onde vem o dinheiro para suas roupas novas e joias. Helena empalideceu. O senhor não pode provar nada.
Posso tentar. E acredite, tenho recursos para uma investigação muito detalhada. Derrotada, Helena se dirigiu à porta, mas antes de sair plantou uma última semente de dúvida. Só espero que o senhor não destrua aquela menina quando descobrir que ela não é boa o suficiente para o seu mundo. A porta se fechou, mas as palavras ficaram ecoando na mente de Leonardo. E foi aí que ele cometeu o maior erro de sua vida. Começou a duvidar. Naquela noite, quando Clara lhe serviu chá como sempre fazia, Leonardo estava distante, perdido em pensamentos. Clara notou a mudança imediatamente. Você está bem? Parece preocupado. É trabalho. Ele mentiu. Talvez seja melhor eu tomar o chá sozinho hoje. Clara ficou confusa e um pouco ferida, mas não insistiu. Claro. Boa noite, Leonardo. Mas não foi uma boa noite para nenhum dos dois. Leonardo ficou acordado, se perguntando se Helena estava certa, se ele estava sendo egoísta ao manter Clara perto, sabendo que ela merecia mais do que ele podia oferecer. E Clara ficou acordada, se perguntando o que havia feito de errado para que Leonardo, de repente, se afastasse. O que nenhum dos dois sabia era que o verdadeiro conflito estava apenas começando e que as sementes de dúvida plantadas por Helena, cresceriam até quase destruir a chance de felicidade que ambos finalmente haviam encontrado. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para ambos. Leonardo se afastou gradualmente, criando barreiras onde antes havia intimidade. Ele parou de tomar chá com Clara na cozinha, evitava conversas longas e mantinha apenas as interações estritamente profissionais. Clara sentia a mudança como uma ferida aberta, mas não sabia como abordá-la. Dona Beatriz, apesar de sua condição, percebeu a tensão no ar. "Por que meu neto está triste?" perguntou a Clara numa tarde. "E por que você também está triste?" "Não estou triste, Dona Beatriz." Clara mentiu, ajudando a idosa com seus exercícios de fisioterapia. "Aos meus olhos, querida, posso esquecer muitas coisas, mas ainda reconheço um coração partido quando vejo um." Clara não conseguiu conter as lágrimas por mais tempo. "Eu não sei o que fiz de errado. Ele era tão gentil e agora mal consegue olhar para mim." Dona Beatriz pegou as mãos de Clara com surprising lucidez. "Meu neto passou por muito sofrimento. Às vezes, ele se assusta quando algo bom aparece em sua vida, porque tem medo de perder de novo. Mas eu nunca o machucaria." "Eu sei, querida, mas ele não sabe. Talvez seja a hora de você mostrar a ele." Naquela noite, Clara tomou uma decisão. Não podia mais viver naquela incerteza. Esperou Leonardo chegar do trabalho e o interceptou no hall de entrada. "Leonardo, preciso falar com você." Ele hesitou, como se quisesse fugir, mas algo na determinação de Clara o fez parar. "Clara, é tarde, e eu... Por favor, só 5 minutos." Eles se sentaram na sala de estar, mas Leonardo manteve distância, evitando olhá-la diretamente. "O que eu fiz?" Clara perguntou direto ao ponto. "O que aconteceu para você se afastar assim?" "Nada aconteceu. Eu apenas acho que talvez tenhamos nos aproximado demais. Isso não é profissional." "Não minta para mim," Clara disse firmemente. "Nós dois sabemos que havia mais do que profissionalismo entre nós, e você sabe que eu não me importo com isso." Leonardo finalmente a encarou e Clara pode ver dor em seus olhos escuros. "Talvez seja exatamente esse o problema, Clara. Você não se importa, mas deveria. Por quê? Porque você merece mais do que eu posso oferecer. Você merece alguém que possa te dar um futuro real, não apenas um emprego temporário." Clara ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Então, uma realização terrível a atingiu. "Alguém falou com você. Quem foi?" Leonardo hesitou, mas a expressão de Clara deixou claro que ela não desistiria. "Sua madrasta veio me ver." "Helena?" Clara ficou chocada. "O que ela queria?" "Te levar de volta. Disse que você poderia estar se iludindo sobre nós." Clara sentiu uma mistura de raiva e tristeza. "E você acreditou nela?" "Não é questão de acreditar, é questão de ser realista. Eu tenho 32 anos, Clara. Você tem 21. Eu sou rico. Você está lutando para pagar a faculdade. Nós somos de mundos diferentes." "Mundos diferentes?" Clara se levantou, claramente ferida. "O mesmo mundo diferente onde você me encontrou morrendo de frio na rua e me salvou?
O mesmo mundo diferente onde eu cuido da sua avó como se fosse minha própria família. O mesmo mundo diferente onde passamos noites conversando como se nos conhecêssemos há anos. Leonardo se levantou também, a emoção finalmente quebrando sua barreira fria. Não é tão simples assim. É sim! Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É exatamente assim de simples. Você está com medo. Medo de se entregar de novo. Medo de confiar, medo de amar. E se eu estiver? E se eu estiver certo em ter medo? Então você está desperdiçando a chance de ser feliz por causa de uma mulher que te traiu há 3 anos e uma madrasta que me odiou a vida inteira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo olhou para Clara como se a visse pela primeira vez. Não como a jovem vulnerável que ele havia salvado, mas como a mulher forte e determinada que ela realmente era. Você tem razão, ele disse suavemente. Estou com medo. Clara se aproximou dele, colocando a mão em seu peito. Eu também estou com medo, Leonardo. Com medo de que você desista de nós antes mesmo de darmos uma chance real. Leonardo cobriu a mão dela com a sua. E se der errado? E se der certo? Por um momento eles ficaram assim, olhando um para o outro, 2 almas feridas, reconhecendo em si mesmas a possibilidade de cura. Foi então que uma voz fraca veio de cima da escada. Leonardo? Clara? Está tudo bem aí embaixo? Era Dona Beatriz em pé no topo da escada, parecendo mais lúcida do que estivera em semanas. Estamos bem, vovó, Leonardo respondeu, mas não tirou os olhos de Clara. Bom, a idosa disse com um sorriso no rosto, porque seria uma pena vocês desperdiçarem algo tão lindo por causa do medo. Clara sorriu através das lágrimas. Sua avó é sábia. Ela sempre foi. Leonardo concordou, finalmente se permitindo sorrir também. Clara, eu... Não diga nada ainda, ela o interrompeu. Apenas me dê uma chance para nós. Leonardo puxou-a para mais perto, suas mãos emoldurando o rosto dela. Você quer mesmo tentar? Mesmo sabendo que eu posso estragar tudo? Especialmente sabendo disso, ela sussurrou, porque você vale a pena correr o risco. E então, finalmente, ele a beijou. Foi um beijo terno, cheio de promessas não ditas e medos compartilhados. Um beijo que selou não apenas o amor entre eles, mas a decisão de lutar juntos contra qualquer coisa que tentasse separá-los. Quando se separaram, Leonardo apoiou a testa na dela. Eu te amo, Clara, e isso me assusta mais do que qualquer negócio que já fechei. Eu também te amo, ela respondeu, e vamos descobrir juntos como fazer isso dar certo. Do alto da escada, Dona Beatriz sorriu e voltou para seu quarto, sussurrando para si mesma, finalmente. 6 meses depois, a vida havia mudado de forma que Clara jamais poderia ter imaginado naquela noite fria de dezembro. Ela havia se formado com as melhores notas de sua turma, conseguido um emprego em um hospital renomado e, mais importante que tudo, encontrado uma família de verdade. Leonardo havia se revelado não apenas um homem apaixonado, mas também um parceiro de vida no verdadeiro sentido da palavra. Ele apoiou seus estudos, comemorou suas conquistas e nunca tentou mudar quem ela era. Em troca, Clara trouxe calor e vida para aquela mansão que antes parecia um mausoléu de lembranças. Dona Beatriz também havia melhorado significativamente. Os médicos disseram que o amor e cuidado dedicado de Clara haviam retardado o progresso da doença. A idosa tinha momentos de lucidez cada vez mais frequentes, e nesses momentos ela não se cansava de dizer como Clara havia salvado não apenas a ela, mas a toda a família. Numa tarde de sábado, Clara estava no jardim com Dona Beatriz quando Leonardo chegou do trabalho mais cedo que o usual. Ele parecia nervoso, mexendo no bolso do paletó de uma forma estranha. Vovó, você pode nos dar licença por alguns minutos? Ele perguntou. E Dona Beatriz sorriu como se soubesse de algum segredo. Claro, meu querido. Vou ver se Maria precisa de ajuda na cozinha. A idosa se levantou com dificuldade, mas antes de sair, sussurrou no ouvido de Clara. Finalmente. Clara ficou confusa. Finalmente o quê? Mas Dona Beatriz já havia entrado na casa, deixando o casal sozinho no jardim perfumado pelas rosas que Clara havia ajudado a plantar. Leonardo se aproximou, pegando as mãos dela entre as suas. Clara,
Tem uma coisa que preciso te dizer. Você está me assustando. Ela riu nervosamente. Parece que vai me demitir. É exatamente o contrário. Leonardo respirou fundo. Quero te promover. Promover? Para quê? Em vez de responder, Leonardo se ajoelhou diante dela, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Clara levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Clara Mendes, ele começou, a voz embargada de emoção. Você apareceu na minha vida quando eu menos esperava, numa noite quando ambos estávamos perdidos. Você não apenas salvou minha avó e trouxe alegria para esta casa, você me salvou também. Me ensinou que amar vale mais que ter medo, que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem temos ao nosso lado. Clara chorava abertamente agora, mas eram lágrimas de pura felicidade. Você quer se casar comigo? Leonardo perguntou, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante simples, mas deslumbrante. Quer ser minha esposa, minha companheira, minha família para sempre? Sim! Clara gritou, se jogando nos braços dele antes mesmo que ele conseguisse se levantar. Sim, sim, 1000 vezes sim. Leonardo a ergueu do chão, girando com ela no jardim enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Quando finalmente parou, colocou o anel em seu dedo com as mãos tremendo de emoção. Eu te amo tanto que às vezes dói, ele sussurrou, beijando-a suavemente. Eu também te amo, ela respondeu, e desta vez ninguém vai conseguir nos separar. Foi então que ouviram aplausos vindos da casa. Dona Beatriz estava na janela da sala, batendo palmas e sorrindo como uma criança. Maria estava ao seu lado, enxugando os próprios olhos com o avental. Acho que temos público, Clara riu. Que bom, Leonardo disse. Quero que o mundo inteiro saiba que você vai ser minha esposa. Mais tarde naquela noite, enquanto comemoravam o noivado com um jantar íntimo, a campainha tocou. Maria foi atender e voltou com uma expressão preocupada. Senhor Leonardo, é a senhora Helena Mendes. Ela diz que precisa falar urgentemente com a Clara. Clara e Leonardo trocaram olhares. Eles não haviam tido notícias de Helena desde aquela visita desastrosa ao escritório meses atrás. Mande ela entrar, Clara disse, sentindo a mão de Leonardo apertar a sua em apoio. Helena entrou na sala de jantar claramente desconcertada. Ela estava mal vestida, com roupas baratas e aparência descuidada, muito diferente da mulher bem arrumada que havia tentado chantagear Leonardo. Clara, ela começou hesitante. Eu preciso falar com você. Pode falar na frente do Leonardo. Ele vai ser meu marido. Helena olhou para o anel no dedo de Clara e empalideceu. Vocês vão se casar? Vamos, Clara respondeu firmemente. O que você quer, Helena? Eu vim pedir desculpas. As palavras pareciam difíceis de sair. E pedir ajuda. Ajuda? Leonardo se inclinou para frente, claramente cético. O Rodrigo me deixou, levou todas as minhas economias e fugiu com outra mulher. Helena parecia menor, derrotada. Perdi a casa, perdi tudo. Estou morando num quarto alugado e mal tenho dinheiro para comer. Clara sentiu uma pontada de compaixão, apesar de tudo que havia passado. E o que isso tem a ver conosco? Eu sei que não tenho direito de pedir nada, Helena continuou, as lágrimas começando a escorrer. Sei que fui horrível com você, que te tratei como um fardo quando você era tudo que restava do João. Sei que te expulsei de casa na pior noite possível e que tentei estragar sua felicidade por pura inveja. Clara ficou em silêncio, processando a confissão. Mas você é a única família que me resta também, Helena sussurrou. E eu estava com tanto medo de ficar sozinha que preferi te machucar primeiro. Helena, Clara começou. Não estou pedindo dinheiro, Helena se apressou em dizer. Não estou pedindo para morar aqui ou para voltar à sua vida. Só estou pedindo perdão, para que eu possa dormir em paz, sabendo que ao menos tentei consertar o mal que fiz. Clara olhou para Leonardo, que assentiu discretamente, deixando a decisão completamente por conta dela. Helena, Clara disse suavemente, você me machucou profundamente. Me fez sentir como se eu não tivesse valor, como se fosse realmente um fardo. Quando mais precisei de uma família, você me jogou fora como lixo. Helena baixou a cabeça, claramente esperando a rejeição. Mas, Clara continuou,
Aprendi que carregar raiva é como carregar carvão em brasa esperando jogar em alguém. Você só queima suas próprias mãos. Então sim, eu te perdoo. Helena levantou os olhos, surpresa. Mas perdoar não significa esquecer, Clara adicionou. E não significa que vamos voltar a ter uma relação próxima. Significa apenas que escolho não deixar sua maldade envenenar minha felicidade. Eu entendo, Helena sussurrou. E obrigada. Leonardo se levantou. Senhora, Helena, vou arranjar para que ela receba uma quantia mensal suficiente para suas necessidades básicas. Não é caridade, é Clara sendo melhor pessoa do que você merece. Helena começou a protestar, mas Leonardo levantou a mão. Com uma condição. Você nunca mais tenta contato com Clara ou comigo, a não ser em emergências médicas. Esta é a última vez que nos vemos. Helena assentiu, claramente grata pela segunda chance que não esperava receber. Depois que ela saiu, Clara se encostou no ombro de Leonardo. Fiz a coisa certa. Você fez a coisa certa para você, e isso é o que importa. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, Clara murmurou. Há um ano eu estava dormindo na rua, sem família, sem futuro. Agora você tem tudo isso e muito mais. Leonardo a interrompeu, beijando o topo de sua cabeça. E merece cada segundo de felicidade. Dona Beatriz apareceu na porta da sala, equilibrando-se com sua bengala. Posso interromper os pombinhos? Claro, vovó. Clara sorriu, se levantando para ajudá-la. Só queria dizer, a idosa começou com um sorriso travesso, que o casamento deve ser rápido. Não sei quanto tempo mais tenho para ver meus bisnetos. Clara corou furiosamente, enquanto Leonardo ria. Vovó, o quê? Estou sendo prática. Já escolheram a data? Clara e Leonardo se entreolharam. Eles haviam ficado tão emocionados com o noivado que nem haviam pensado nos detalhes práticos. Que tal no jardim? Clara sugeriu. Na primavera, com as rosas que plantamos florindo? Perfeito, Leonardo concordou. Pequeno e íntimo. Só as pessoas que realmente importam. E eu vou usar o vestido da minha mãe, Dona Beatriz anunciou. Está guardado no sótão há 60 anos, esperando pela nora certa. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Dona Beatriz, nada de Dona Beatriz, a idosa a corrigiu. A partir de agora, sou vovó Bia para você também. Família de verdade. Naquela noite, deitados no sofá da sala assistindo a um filme, Clara refletiu sobre a jornada incrível que a havia levado até ali. De uma jovem desesperada dormindo na neve a uma mulher amada, com uma carreira promissora e uma família que a adorava. No que está pensando? Leonardo perguntou, passando os dedos pelos cabelos dela. Estou pensando que às vezes as piores coisas que nos acontecem são necessárias para nos levar às melhores. Ela respondeu. Se Helena não tivesse me expulsado de casa naquela noite, nós nunca teríamos nos conhecido, Leonardo completou. Exatamente. Então, de uma forma estranha, sou grata a ela. Você é incrível, sabia? Leonardo murmurou. Consegue encontrar gratidão até na dor. Aprendi isso com você, Clara sorriu. Você me ensinou que sempre vale a pena apostar no amor. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Clara caminhava pelo corredor improvisado, no jardim da mansão, usando o vestido de noiva vintage de Dona Beatriz. O tecido de seda creme caía perfeitamente em seu corpo, e o véu de renda delicada havia sido usado por 3 gerações de mulheres da família Monteiro. Os convidados eram poucos, mas significativos. Maria e alguns funcionários leais da empresa, alguns amigos da faculdade de Clara, colegas de trabalho do hospital e Dona Beatriz sentada na primeira fila, radiante e mais lúcida do que estivera em anos. Leonardo a esperava no altar improvisado, sob as roseiras em flor, e quando seus olhos se encontraram, ambos se lembraram daquela primeira noite, quando 2 almas perdidas se encontraram na escuridão. Meus queridos, começou o padre, estamos aqui para celebrar não apenas a união de Leonardo e Clara, mas também uma história de redenção, segundas chances e o poder transformador do amor verdadeiro. Durante os votos, Clara falou sobre como Leonardo não havia apenas salvado sua vida, mas havia lhe dado propósito, família e um futuro que ela jamais sonhara.
Leonardo falou sobre como Clara havia trouxe luz para sua escuridão e lhe ensinado que amar era sempre melhor que viver com medo. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, Dona Beatriz gritou "finalmente", tão alto que todos riram, incluindo os noivos. Na festa pequena, mas alegre que se seguiu, Clara dançou com seu novo marido sob as estrelas, no mesmo jardim onde ele havia pedido sua mão em casamento. "Feliz, senhora Monteiro?" Leonardo perguntou, girando-a no ar. "Mais feliz do que jamais pensei ser possível", ela respondeu. "Bem?" Ele sorriu com aquele sorriso travesso que ela tanto amava. "Prepare-se para ficar ainda mais feliz, porque esta é apenas o começo da nossa história." E ele estava certo. 2 anos depois, eles dariam as boas-vindas à primeira filha, Sofia. Dona Beatriz viveu o suficiente para conhecer a bisneta e vê-la dar os primeiros passos. Clara se tornou chefe de enfermagem do hospital onde trabalhava, enquanto Leonardo expandiu os negócios da família, sempre com Clara como sua conselheira mais confiável. Helena nunca mais entrou em contato, mas Clara soube através de conhecidos mútuos que ela havia encontrado trabalho numa cidade pequena e estava vivendo uma vida simples, mas honesta. Clara sempre esperou que a madrasta tivesse finalmente encontrado alguma paz. Mas a verdadeira medida da transformação de Clara não estava nos sucessos profissionais ou na riqueza material. Estava no fato de que ela havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que ela própria teria precisado naquela noite fria de dezembro. Alguém disposto a parar o carro para ajudar um estranho em necessidade. Todo inverno, no aniversário do dia em que se conheceram, Clara e Leonardo faziam questão de dirigir pelas ruas da cidade, procurando por pessoas que pudessem precisar de ajuda. Eles haviam estabelecido uma fundação para jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas abrigo temporário, mas também bolsas de estudo e programas de capacitação profissional. "Você sabe", Clara disse numa dessas noites, 10 anos depois de terem se conhecido, enquanto dirigiam pela mesma praça onde tudo começou, "às vezes eu olho para trás e não acredito que aquela menina assustada dormindo no banco era eu." "Era você sim", Leonardo respondeu, pegando sua mão e beijando a aliança dourada. "Você sempre foi essa mulher forte e generosa. Apenas precisava de alguém para te ajudar a acreditar nisso. E você sempre foi esse homem de coração enorme", ela retribuiu. "Apenas precisava de alguém para te ajudar a abri-lo de novo." Eles pararam o carro exatamente no local onde tudo havia começado. O banco estava vazio naquela noite, mas a memória daquele momento permanecia vívida para ambos. "Obrigada", Clara sussurrou. "Por quê?" "Por ter parado, por ter se importado, por ter acreditado que eu valia a pena." Leonardo se virou para ela, seus olhos ainda brilhando com o mesmo amor que ela havia visto na primeira noite que passaram conversando na cozinha da mansão. "Clara", ele disse suavemente, "você sempre valeu a pena, sempre foi digna de amor, de cuidado, de um lar. Algumas pessoas simplesmente foram cegas demais para ver isso. E ali, naquele banco onde uma vez ela havia dormido sem esperança, Clara entendeu a verdade mais profunda de sua jornada. Ela não havia sido salva porque era especial. Ela sempre havia sido especial, mesmo quando ninguém, nem ela mesma, conseguia ver isso. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que enxergue nosso valor quando nós mesmos não conseguimos. E às vezes, encontrar esse alguém pode mudar não apenas nossa vida, mas nossa forma inteira de ver o mundo. A neve começou a cair novamente enquanto dirigiam de volta para casa. Mas desta vez, Clara não sentiu frio. Ela tinha um lar para onde voltar, uma família que a amava e a certeza de que, não importa quais tempestades a vida pudesse trazer, ela nunca mais estaria sozinha. E essa talvez seja a maior transformação de todas, de uma jovem que acreditava não merecer amor para uma mulher que sabia com absoluta certeza que era amada e que sempre seria.
Às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas das piores tragédias. E às vezes, tudo o que precisamos para mudar nosso destino é de alguém disposto a parar o carro numa noite fria e oferecer uma segunda chance.